Conversations that connect technology, people and innovation. Gente, muito bem-vindos ao NT Talks. Eu me chamo Mayra Pérez, eu sou gerente de operações na NT Consult e hoje a gente recebe a Ana Beaclini. Ela é líder de tecnologia na Globo, tem mais de 12 anos na empresa e acumulou uma trajetória sólida, passando por engenharia, pós-produção, distribuição e agora lidera uma das frentes de AdTech e dados. Ela tem uma visão sistêmica e orientada para impacto real. Ela já liderou equipes com mais de 250 pessoas, enormes, e gerenciou projetos que transformaram a operação e a cultura da maior empresa de mídia da América Latina. Além desse currículo robusto, a Ana é uma defensora ativa da diversidade na tecnologia, com foco especial na liderança feminina. Ana, muito obrigada por estar aqui hoje, é um grande prazer te receber e seja muito bem-vinda ao NT Talks. Obrigada, Mário, o prazer é meu de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Ana, então vamos começar por onde tu se inspirou, né, em começar na tua carreira de tecnologia. Eu acho sempre interessante, assim, pegar pessoas inspiradoras, que têm posições que as pessoas olham e querem chegar lá. Então, saber como que tu decidiu entrar na área de tecnologia, quais foram as inspirações na tua infância ou na tua adolescência, como que tu veio parar aqui, fazendo essa trajetória desde o início, né? O que na tua vida te levou a trabalhar com tecnologia? Legal, Mário. Eu parei até um pouco para pensar assim, na sua pergunta e um pouco na minha jornada, na minha história. Eu, naturalmente, sempre tive muita aptidão e vocação por exatas, então isso apareceu muito cedo, a minha aptidão por matemática, por física, por lógica, aquela história talvez um pouco tradicional de quem faz engenharia, de gostar de resolver problemas, de desmontar coisas. Eu venho de uma família de formação de engenharia, então meu pai sempre foi uma grande inspiração, então temos muitos engenheiros na família. Mas eu acho que, pegando o ponto assim, da infância, né, eu acho que teve alguns pontos que são diferentes assim, na minha história. Né? Quando eu era mais nova, eu investi muito, né, em formações até bem distantes dessa área de exatas. Então, nem todo mundo sabe, mas eu investi bastante no desenvolvimento de skills voltados para artes e para artes mais eruditas. Toco violino, piano, eu fiz muito tempo balé clássico. Então, eu tenho um lado assim, um pouco menos tradicional da história de uma pessoa que veio parar numa cadeira de tecnologia, né? E eu acho que isso foi muito importante na minha formação e na minha construção, porque esses outros skills, acho que eles me permitiram também trazer para a minha formação, fora um olhar de sensibilidade, mas muito um olhar de disciplina. Que hoje eu olho a jornada que eu construí, isso ajudou muito a eu desenvolver uma visão mais de ambidestria e trabalhar bem com ambiguidades. Então, acho que a minha infância, ela fala muito depois com o que vai se desdobrando a minha carreira, porque é uma carreira de muitas ambidestrias e a gente vai falar um pouquinho disso aqui, acho que no Talk. Muito interessante, porque realmente é uma trajetória que é diferente, né, da maior parte das pessoas que trabalham com tecnologia ou com exatas, né, de ter talvez facilidade ou de ter tido a experiência de lidar com essas outras áreas mais das humanas. Então, muito interessante mesmo. Isso foi uma inspiração, um estímulo dos teus pais ou foi um interesse que veio genuíno de ti mesmo, assim, de ambos os lados, né? Você já falou que teus pais te inspiraram na parte de tecnologia, mas nas artes e nas humanas, é algo que veio de ti ou também houve inspiração? Foi desde muito novinha, então meus pais sempre me colocaram para me desenvolver em skills muito diversos, né? Então, acho que com 3 anos de idade eu já fazia balé clássico e ao longo ali de toda a minha infância eu fui acumulando instrumentos musicais e diferentes tipos de dança ao mesmo tempo que eu me desenvolvia e focava ali numa formação bem voltada para exatas, que era uma coisa mais natural para mim, esse pensamento analítico. Além do teu pai, né, além da tua família, que já vem dessa história de engenharia, tem outras influências que moldaram as tuas primeiras decisões de carreira? Eu acho que esse ponto de início, ele me desenvolveu bastante. E a partir daí, ao longo de toda a minha jornada acadêmica e também de carreira, eu sempre tive uma busca muito grande e intencional por um repertório mais diversificado. Então, a minha história ela é composta por muitos ciclos, e aqui na Globo, eu agora com 13 anos, né, indo para 13 anos de Globo, eu tenho 13 ciclos aqui dentro da empresa,
onde eu assumia vários desafios e desafios diferentes um do outro. Então, eu acho que, assim, uma grande influência para mim, assim, eu sou uma pessoa bastante drivada a desafio, né? Eu gosto bastante daquela adrenalina, da insegurança, do não saber se eu vou conseguir fazer algo. Isso é uma coisa que me move bastante. Eu gosto de estar numa zona de desconforto, de tempos em tempos. Eu me provoco nesse sentido. E isso, ao mesmo tempo, sempre me impulsionou para aprendizado, para conseguir aumentar o meu repertório. Então, acho que isso tudo sempre foi uma influência para mim, né? Ter um olhar muito mais abrangente e diverso e não ser talvez um olhar tão especializado que quando eu fui fazer faculdade de engenharia até acreditei que seria o caminho natural. Sabe que te escutando falar, eu lembrei de um meme que eu vi na internet que dizia assim, um ponto turístico que eu gostaria de conhecer é a zona de conforto. E eu lembrei do que tu falando, né, que tu gosta de estar em momentos desafiadores. Isso é uma característica que eu me identifico muito também, de gostar de resolver problema, né? E eu entendo também que isso é uma característica muito importante para um papel de liderança, para poder navegar e também para conseguir ter inspiração para resolver os problemas, né? Também entendo que essa tua característica fez com que tu passasse por diversas áreas dentro da Globo, como tu falou, desses 13 anos, né? O que mais te desafiou nessas transições entre as áreas que tu passou dentro da Globo? Eu acho que o que mais me desafiou foi sair de uma área, né, que eu tinha muito domínio técnico e eu tinha fortaleza de hard skills e muito repertório, que era uma área de operações em broadcast, para 5 anos atrás assumir o desafio de vir para desenvolvimento de software, que era uma área completamente nova para mim, onde eu não tinha um conhecimento técnico prático tão grande, né, apesar de eu ter uma formação teórica em engenharia de telecomunicações e um mestrado também técnico, eu não tinha uma vivência em uma área de desenvolvimento de software. Então, ali acho que exigiu bastante de mim ter coragem de enfrentar esse desconforto e humildade, né, para aprender rápido e conseguir cobrir essas lacunas de conhecimento. E aí foi aí que eu percebi, né, o verdadeiro diferencial que eu tinha e busquei muito potencializar a minha posição de liderança, onde eu passei a me conectar muito mais, a me cercar muito mais de pessoas que realmente iam fazer a diferença e aquele conhecimento técnico hiper profundo ele seria coberto pelo próprio grupo e não por mim pessoalmente, né? Então, a partir daí a gente criou cadência, construiu confiança e desenvolveu muito mais do que eu individualmente poderia conseguir conquistar com o meu conhecimento técnico e aí muito mais no meu papel de uma liderança transversal. Perfeito, isso traz um grande desafio de desenvolvimento de confiança na equipe, né? Quando tu não tem o domínio 100% técnico do que o pessoal está trabalhando, tu vai ter que depender do conhecimento da tua equipe. Então eu imagino que tenha sido um grande desafio também, né, nesse novo aprendizado. Falando em liderança, já trouxe um pouquinho aqui dos desafios de liderança que tu enfrentou nessa transição. E a gente sabe que tu já liderou centenas de pessoas em projetos com orçamentos altos, missões críticas e complexas. E como que tu descreveria o teu estilo de liderança? E se ele mudou ao longo do tempo, né? Dependendo da situação, tu tinha mais conhecimento técnico sobre a área, então tu tinha mais controle, em outros momentos tu precisou terceirizar mais conhecimento. Como é que foram essas mudanças? Ou tu mantém o teu estilo de liderança constante? Como anda a tua liderança hoje em dia? Legal, essa pergunta é bem legal, porque eu parei realmente para fazer uma reflexão. Eu acho que a gente se transforma o tempo todo, né? Ninguém consegue ter o mesmo estilo em todos os cenários. Mas eu venho ali muito de um cenário de origem de operação. Então, a minha fortaleza, ela sempre foi voltada para gestão de crise, administrar situações de pressão, análise de impacto, de risco, tomar decisão rápida, inteligência emocional, né, para lidar com essa situação e dar conforto ao time em situações complexas. E isso foi muito importante quando eu vim também aqui para desenvolvimento de software, porque eu vim cuidar de uma área de sistemas críticos aqui do Grupo Globo. Mas aqui é um pouco diferente do que eu tinha antes. Além de eu ter o conhecimento técnico e toda uma carreira desde engenheira dentro da operação, ali eu tinha 3 grandes pilares importantes, né? Pessoas
processos e tecnologia ali que nos apoiava nesses temas. Quando eu venho para desenvolvimento de software, todo o valor que a gente gera aqui, ele é através de pessoas. Então, se antes esse ponto já era importante, para mim aqui ele se tornou ainda mais importante. Então, o meu estilo de liderança, ele se moldou ainda mais em cima desse pilar. Como que a gente olha cada uma das pessoas que a gente tem uma escutativa, compreende a ambição e o momento de cada um, entende a fortaleza de cada um e consegue, mediante os desafios que a gente tem, encontrar a melhor combinação que cada pessoa possa protagonizar melhor os seus desafios e, consequentemente, gerar os melhores resultados. Então, hoje eu diria que eu uso, sim, as minhas fortalezas originais, né, de gestão de crise, etc., as fortalezas de operação, mas eu diria que a minha gestão atual ela é muito mais moldada a esse olhar de estratégia, diagnóstico e entendimento do todo versus como combinar isso com a melhor composição das pessoas. Então, minha liderança hoje ela é uma liderança voltada a escalar com a melhor composição de pessoas que eu tenho e dar muito protagonismo e segurança para que essas pessoas possam trabalhar. E dentro desse cuidado com as pessoas e com as entregas, como que você trabalha a cultura do time? Porque a gente está vivendo na área de tecnologia constantes e grandes mudanças. Como que isso impacta e como que tu lida com isso dentro do time? Existe algum tipo de resistência à mudança? Ou você precisa fazer um trabalho constante de adaptação cultural? Existe alguma estratégia sua como liderança para trabalhar a cultura da equipe? Existe. Hoje, passados aqui 3 anos, né, que eu estou nessa área, a gente já tem uma cultura transformada, mas há 3 anos atrás, quando eu cheguei aqui, a gente tinha um time que lidava com um sistema numa infraestrutura bastante instável. A gente tinha uma infraestrutura baseada em WebLogic, enfim, uma estrutura toda on-premise, que ela tinha um longo tempo para você conseguir fazer uma mudança, então tinha uma alta complexidade para você fazer mudança. Então havia naturalmente ali muita insegurança quando você ia fazer um processo de mudança, havia muito medo de errar, um erro gerava um impacto muito grande. Então, se a gente errasse ou se o sistema saísse do ar, o impacto era muito grande. Então, muito do que eu construí ao longo desses 3 anos foram estratégias de trabalhar essa gestão de mudança de uma forma cadenciada e incremental. Então, no meu primeiro ano, eu lembro que a gente estava mais de 1 ano sem fazer deploy num determinado sistema e a gente juntava pacotes muito grandes. Hoje a gente faz isso com uma cadência muito alta, então naturalmente é muito mais fácil você compreender o que deu errado, corrigir e tentar novamente. E isso cria no time confiança de tentar, né? Quando uma grande mudança, você cria um problema muito grande e você tem muita dificuldade de entender como corrigir, isso tira a autoestima do time. A partir do momento que você consegue trabalhar isso com cadência, de uma forma incremental, com toda uma visão de análise de risco e de como controlar esses riscos para que o impacto para o stakeholder seja baixo, o time também se sente naturalmente empoderado de ir fazendo essa mudança de uma forma muito mais leve e vai criando um protagonismo natural de trabalhar a transformação. 3 anos atrás, quando eu cheguei aqui, a gente tinha a gente tem uma pesquisa de clima, né? Então a gente tinha um time bastante saturado, isso aparecia na nossa pesquisa de clima, a gente tinha uma questão de qualidade de vida bastante latente. Hoje, passados 3 anos, assim, a gente subiu mais de 20 pontos em NPS, mais de 20 pontos em favorabilidade geral, e isso muito com essas mudanças da forma, as pessoas foram reposicionadas, mas elas são majoritariamente as mesmas pessoas, mas a gente mudou muito a forma de trabalhar e a forma de se organizar para que o time tenha confiança de transformar. Muito interessante a tua abordagem para lidar com essa mudança de cultura. E quando tu fala de mudança de cultura, tu traz umas pinceladas um pouco dos projetos, né? Que vocês tiveram grandes mudanças tanto na forma de entregar quanto em grandes projetos que vocês tiveram. Então eu queria falar um pouquinho aqui de um deles, que é o Syscom, e vou deixar para ti explicar um pouquinho o que é. Mas a gente sabe que esse sistema ele passou por uma verdadeira revolução nos últimos anos, né? De um sistema monolítico para uma arquitetura moderna, escalável e multi-cloud.
Pode falar um pouquinho mais desse sistema, dos aprendizados e das decisões estratégicas por trás dessa transformação? Claro. O Siscom são os sistemas comerciais da Globo. Ele tem alguns anos, aí, ele tem mais de 20 anos de história dentro da Globo. Veio de uma origem mainframe, depois foi passado ali para uma infraestrutura de WebLogic. Então ele carrega muito dessa arquitetura que foi ali sendo adaptada ao longo do tempo, né? Então, quando eu cheguei aqui na área 3 anos atrás, a gente vivia uma realidade de um sistema bastante instável, uma área que era 60% voltada para sustentar o ecossistema. A gente não conseguia fazer evoluções desse ecossistema, porque era um ecossistema muito grande. Muito do meu trabalho ao longo desses 3 anos foi olhar esse ecossistema e construir uma estratégia bem tierizada para cada um desses módulos do ecossistema. A gente tinha ali dezenas de módulos dentro dele e a gente foi olhando e entendendo qual é a verdadeira vocação dos nossos sistemas, do que a gente cuida hoje, né, que é muito mais voltado para a entrega de publicidade. Então, quais são os módulos que a gente entende que são core dentro dessa jornada de valor para a publicidade? Esses a gente teve um olhar de fazer uma transformação absoluta, uma reescrita absoluta. Outros módulos a gente foi ali tierizando essa estratégia. Então, alguns a gente entendeu que a gente ia fazer basicamente um lift and shift para tirar da infraestrutura legado e estabilizar. Alguns a gente replataformizou, alguns a gente transformou em absoluto, e cada um foi olhado entendendo a ambição e a necessidade de evolução para o futuro. Então, hoje, passados 3 anos, né, a gente saiu de um cenário onde a gente já chegou a ter mais de 20 incidentes críticos em um mês, mais incidentes críticos no mês do que eu tinha de dia útil, para um cenário onde eu tenho ali 10 incidentes no ano. Então, é uma mudança muito importante para o time, porque o time consegue sair de administrar constantemente crises para realmente fazer uma evolução. Então, eu brinco, né? Há 3 anos atrás a minha luta era tirar o Siscom do WebLogic, era desligar o Tuxedo, que é um elemento que é usado para fazer transição de mainframe, para hoje ter o orgulho de dizer que dentro desse ecossistema transformado a gente tem inteligência artificial. Então é uma transformação absoluta desse ecossistema. Não é uma jornada que acabou, né? É uma jornada que a gente ainda está transformando muito desses módulos, mas fala muito com a estratégia que a gente teve de conseguir, primeiro, estabilizar o ambiente, reconstruir a credibilidade também das pessoas que usavam, reconstruir a confiança do time para que a gente pudesse escalar. Em cima de escalar, a gente poder verdadeiramente inovar. Uma verdadeira jornada de transformação que permitiu que vocês parassem de apagar fogo e pudessem transformar isso em um projeto, né, com resultados com bastante impacto. Parabéns, Ana, por essa jornada. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a jornada de transformação de dados. Vocês fizeram um trabalho para aumentar a credibilidade e evoluir a infraestrutura. Como que foi essa atividade? Aí na jornada de dados a gente vem também ali de um sistema que a gente basicamente tinha ali um data warehouse e tinha um ETL que gerava um conjunto de cubos para a gente. Então, era um modelo mais centralizado e mais engessado. E a gente passa por uma jornada com um pipeline do Google, no GCP, onde a gente passa para um modelo de data mesh. E aí, acho que aqui é a grande virada que acontece, né? Porque a gente leva para o negócio muito mais independência, muito mais autonomia. A gente vem aqui para um conceito de ter governança de dados, de ter produto de dados. Então isso dá muito mais flexibilidade e agilidade para o negócio e não colocando a tecnologia ali como um gargalo desse olhar analítico. Dados aqui para a gente é uma parte também bastante crítica, né, do nosso ecossistema. Então a forma também que a gente organizou os times para que a gente tivesse um time voltado a fazer toda a parte mais de engenharia de dados, um time separado, voltado ao entendimento do negócio e a fazer toda essa preparação e modelagem, e aí, consequentemente, um time de negócio mais empoderado, isso também fez muita diferença para que a gente não tivesse um backlog difícil de administrar, né, e uma percepção baixa de geração de valor, e também para que a gente conseguisse dar uma sensação, uma percepção melhor para a empresa da consistência
consistência da nossa entrega e da consistência dos nossos dados. Tu mencionou antes um pouquinho o fato de vocês estarem utilizando IA, né, nas soluções que vocês vêm desenvolvendo. E a Globo tem hoje um portfólio impressionante de soluções com inteligência artificial no ecossistema de publicidade. Quais os principais impactos do uso de IA hoje nesse contexto, principalmente no teu contexto de trabalho? A gente realmente está com vários cases, mas eu vou destacar 2 aqui. Eu acho que um ponto muito importante que a IA trouxe para a gente é o olhar da eficiência operacional, né? A gente está num mundo cada vez mais pulverizado, onde a gente cada vez mais vai ter mais volumes e não necessariamente as receitas elas acompanham o ticket médio que a gente tinha no passado. Então, para a gente escalar um digital hiper segmentado, naturalmente que as minhas volumetrias de ordens e de criativos, elas também são escaladas. Então, para que isso seja possível, a gente aqui desenvolveu soluções que apoiem esse processo para que ele deixe de ser manual. Então, a gente criou uma solução que a gente chama de Gênia, que ela é uma solução voltada ao processo de validação da jornada de criativo. Aqui na Globo a gente tem um conjunto de regras bastante robusto e de políticas, dependendo da janela de exibição que a gente vai imprimir um criativo e para que isso tenha a qualidade que a Globo entrega. Mas é um conjunto bem grande de regras e que por muito tempo foi feito por uma pessoa. Então o Gênia, ele veio ali apoiado com o Google e com o Gemini, exatamente para fazer todo esse processo de análise de criativo, entendimento desse criativo, entendimento da minha janela de destino, né, onde eu quero publicar aquele criativo e garantir que todas as regras efetivamente estejam sendo cumpridas sem que uma pessoa precise assistir efetivamente isso. Hoje, isso é um processo que a gente está com mais ou menos aí 4.000 horas de eficiência geradas ano até o momento. É uma jornada que a gente ainda está trabalhando, né, com potencial de chegar a 8.000 horas. E é um processo que era completamente humano e uma pessoa precisava fazer. Então, a gente tem um olhar muito forte para a eficiência operacional. E eu acho que um outro case também que a gente tem aqui que é bastante forte, a gente tem uma jornada de dados muito bem estruturada, com governança, com catálogo de dados, e a gente já tem um conjunto de painéis e de, analíticos super bem estruturados. Mas a gente sabe que no mundo cada vez mais dinâmico, a gente, por muitas vezes, precisa ali ir além do que já está exposto para a gente num painel. Então, a gente também tem uma outra solução aqui na publicidade, que a gente chama de Glória, que é uma solução que, olhando os nossos dados, você consegue explorar e tirar insights estratégicos de uma forma rápida, fluida e conversacional. Então, isso também acho que é uma solução que tem um potencial muito grande de apoiar os times de venda, os times executivos, para tirar insights rápidos e gerar mais valor para o negócio. Mas então, Ana, queria falar um pouquinho sobre o quão importante é a tua voz quando se fala em liderança feminina, né? Eu não gostaria de reduzir a tua liderança como inspiradora só para mulheres, porque eu te vejo, ainda mais conhecendo um pouquinho mais da tua história agora, como uma grande inspiração para líderes em geral, né? Toda essa parte da tua trajetória de aprendizado, de fortalezas nas áreas de humanas, nas artes e nas exatas, acho que é um combo de uma pessoa que eu diria que é uma super-humana. Mas vou focar agora na inspiração para as mulheres, porque é realmente muito gratificante, muito inspirador ver uma mulher na tua posição, com a tua história. E eu queria entender se esse é um tema relevante para ti, se tu se preocupa em inspirar outras mulheres e como é que tu trabalha com isso, como é que tu lida com isso. É um tema muito relevante para mim, tá? Eu sempre busco aqui na empresa estar nos programas que a empresa cria com esse objetivo. Eu fui muitos anos de operação, né? Então eu entrei na Globo numa época onde éramos poucas mulheres e em posição de liderança menos ainda, e conforme fui ali ascendendo de coordenação para gerente, por muitas vezes eu era a única mulher ali no fórum ou na sala. Então acho que várias mulheres, né, em posições similares viveram isso, né? E em algum momento eu percebi o quanto eu estar naquela posição inspirava outras pessoas, outras mulheres. Então algumas mulheres vinham me procurar para compartilhar comigo, né, como era importante e ter uma pessoa, ter uma referência e se enxergar naquele possível futuro. Então esse é um assunto que eu acho que não é só sobre números. Eu acho que a gente ainda fala muito de uma pauta que tem um olhar para números, mas eu acho que é mais do que isso, sabe? Eu acho que é verdadeiramente um espaço onde a gente tenha
acesso, onde a gente tenha efetivamente poder de decisão, né? Onde a gente consiga trafegar de uma forma com mais equidade, né? Eu busco muito proporcionar isso. Eu coloquei em determinado momento da minha carreira como desafio preparar uma sucessora mulher e tenho muito orgulho de ver que a pessoa, né, depois ascendeu e hoje é uma liderança extremamente reconhecida aqui na empresa. Faço sempre parte, né, desses grupos exatamente por acreditar que a diversidade, ela não só de gênero, né, todos os tipos de diversidade, elas ajudam muito também ao negócio. Tem vários estudos que mostram que você ter uma equipe diversa permite a gente construir soluções melhores e geram valores verdadeiros para o negócio. Então não é só uma pauta humanizada, né? É uma pauta que comprovadamente gera valor para o negócio. É estratégica também, né? Quais práticas e estratégias que tu acredita que são mais efetivas para promover a inclusão, não só de números, né? Mas para que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam bem-vindas, se sintam parte, né, da área de tecnologia? Eu acho que no nosso papel de liderança, né, a gente tem o compromisso de criar um ambiente seguro e garantir que haja um espaço verdadeiro de fala, de contribuição e um ambiente de segurança. Acho que a gente tem sempre que ter um olhar de reconhecimento e visibilidade, e isso precisa ser sempre muito intencional. A gente não pode ir só num discurso de que, como temos uma maioria de gênero masculino, é natural, as coisas a gente precisa ficar se questionando e se provocando se estamos realmente de forma intencional fazendo a diferença nessa pauta. E acho que eu, particularmente, né, me envolvo em temas como mentoria estruturada, em um olhar mais da jornada do colaborador como um todo. Então, desde a revisão do processo seletivo, né, então você vai fazer um recrutamento, é natural que com os mesmos filtros você sempre encontre as mesmas pessoas, os mesmos perfis. Então, se você realmente quer fazer a diferença, você precisa mudar também a forma que você procura, mudar os lugares que você procura, você precisa encontrar parcerias que vão te trazer profissionais preparados, mas que cumpram aqueles marcadores da diversidade que você está buscando. Então, acho que fala muito com a gente o tempo todo ser intencional para garantir que exista diversidade e, ao lado da diversidade, uma inclusão verdadeira. Perfeito, isso é um valor muito importante para mim, pessoalmente, e eu fico muito orgulhosa também em dizer que aqui na NT Consult a gente também preza muito por essa inclusão intencional. Queria falar um pouco sobre juventude, Ana, porque como uma liderança inspiracional, né, eu imagino que tem vários jovens que olhem para ti e queiram trilhar os mesmos passos para conseguir chegar até lá. Então, queria saber se tu tem alguma dica ou recomendação para jovens que estão começando na área de tecnologia. O que eu deixaria de dica para quem está começando a carreira em tecnologia, eu acho que na tecnologia é muito importante a gente o tempo todo estar buscando o nosso autodesenvolvimento, a gente está buscando conhecimento, a gente está estudando. Inteligência artificial hoje é um assunto extremamente importante que todo mundo precisa ter, como se fosse o Office do passado, então a gente precisa colocar isso como ferramenta. Então, para mim, a área de tecnologia, ela exige isso da gente, né? Exige uma vontade constante de aprender e de estar se desenvolvendo, e isso precisa ser cada um olhando pela sua própria carreira, né? E não não aguardando que a empresa te coloque em algum curso ou que a empresa cuide do seu desenvolvimento. Acho que a carreira é nossa, a gente tem uma responsabilidade conosco de buscar o desenvolvimento necessário para dar os passos que a gente almeja. Então, eu acho que a gente tem que ser muito autoprotagonista da nossa própria carreira. Ana, a gente sabe que tu participa de muitos eventos internacionais de tecnologia, né? Sempre buscando as maiores inovações. E a gente também sabe que tu vai no Dreamforce 2025 na próxima semana. Então, eu queria saber quais são as tuas expectativas para esse grande evento aí que vai trazer muita novidade em inteligência artificial e em outras áreas. Então, quais são as tuas expectativas para esse evento? Estou bastante animada. É a minha primeira vez no Dreamforce na semana que vem. O Salesforce, ele é um parceiro extremamente importante para a gente na jornada de transformação de EdTech. A gente tem 3 módulos, né, 3 grandes blocos super importantes, que é toda a nossa parte de CRM Marketing, toda a nossa jornada de Media Cloud e agora o grande protagonismo que é o Agentforce. Então a gente com certeza vai estar lá para alavancar e escalar ainda mais a jornada de transformação de EdTech com o Salesforce como esse grande parceiro nosso. Ô, Ana,
Muito bom mesmo. Eu entendo que muita gente vai ouvir esse podcast e vai se inspirar com as dicas, com a tua trajetória. E por fim, infelizmente a gente está chegando ao fim desse episódio. E eu queria te perguntar se tem alguém que tu indicaria pra gente entrevistar. Eu indicaria aqui para conversar com vocês uma partner aqui da Globo que chama Ana Carolina Calliope. Acho que foi uma grande parceira na minha jornada de dados. Também uma mulher super referência, super empoderada e que também é uma grande protagonista na pauta diversidade da Globo. Ana, uma honra gigantesca te receber no NT Talks. Foi muito inspirador mesmo ouvir mais a tua trajetória como uma das líderes de tecnologia da maior empresa de mídia da América Latina. E eu aposto que quem está ouvindo esse episódio vai tirar muitos bons insights também. Obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. Obrigada a você, Mayra. Foi um prazer aqui estar no NT Talks com você. Espero que tenhamos outras oportunidades. NT Consult. Great people coding the future.